Olá, bom dia. São 5 horas da manhã e nós estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. A série é O Reino de Deus, que é uma subsérie que nós estamos fazendo e é uma tese sobre o sionismo. Segundo nossos estudos, ao invés do sionismo ser essa desgraça que tomou conta do mundo e o transformou de um jardim num cemitério, nós estamos aqui mostrando a ideia do sionismo tal qual foi concebida por Deus e como ela foi depois transformada, deformada, completamente mutilada, e é esse o problema que nós queremos enfocar para que vocês entendam que Deus não estaria ausente do nosso mundo e nós estaríamos no Gan Eden, ou seja, na mais perfeita ordem, harmonia e perfeição, segundo o seu projeto. Mas, para não interromper o texto, vamos então começar com os agradecimentos. Agradecimentos aos likes que, infelizmente, a maioria não se lembra. Gente, o dedinho, coloca o dedinho, ativa o sino, inscrevam-se no canal. Primeiro pedido. Segundo pedido, isso é um pedido porque os likes têm sido muito poucos, então não estou agradecendo, estou pedindo. Pedido e agradecimento aos inscritos no canal e aos inscritos no Colégio dos Magos Caldeus, 15 já. Então, o último, Alexandre, e foi uma aula maravilhosa, começamos às 20 horas e era para terminar às 21h30 e nós fomos até às 23. Ele disse, não senti passar o tempo. Eu falei, eu também não senti. Então, o que deveria durar 1h30 terminou sendo uma digressão que durou 3 horas. E assim a gente vai indo e mostrando a cada aluno que tem interesse como é bela a aventura humana sobre a Terra e o mistério que a Bíblia encerra. Então, aqui fica meus parabéns a Alexandre, foi a última aula que eu dei. E meus agradecimentos a Jane Fátima, que está convalescendo e mandou para nós uma belíssima coleção de posts, acho que uns 6 a 7 posts, né? Além da beleza, tem também algumas coisas extremamente curiosas. Tabita, você é insuperável, as suas pequenas frases, ou seja, os seus axiomas são admiráveis. Então nós estamos cada vez mais nos sentindo vitoriosos, né? Conseguindo realizar o sonho. O sonho agora já é uma realidade. E finalmente, não poderia deixar de agradecer, primeiro, a graça de Deus, que nos permite dar essa intuição, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, ou inspiração, se falarmos em termos religiosos. De qualquer forma, é dele que vem. É dele que vem tudo, pois ele é a fonte cósmica da informação. Logo, toda a informação procede dele. Ele é o pensamento pensante, e nós somos o pensamento pensado. E o pensamento pensado se origina no pensamento pensante. Logo, agradecemos a Deus por estar nos dando essa tese que nós estamos expondo até vocês. A vocês. Até vocês não faz sentido. Expondo para vocês. Finalmente, os meus 8 caribus. O último dos quais, Euler Medeiros, meu queridíssimo irmão, que se tornou um caribu esse mês. Vi as asas de águia nascerem nos omoplatas dele. Vocês sabem que não digo isso por vaidade, mas me foi concedido. Eu não tenho poder nenhum. A única coisa que eu sei fazer é pedir, mas eles me concedem. E eu vi as asas de águia nascerem nos omoplatas do Dr. Euler. E assim, vamos agora à gravação do vídeo. Bem, dando continuidade à ideia,
vamos mostrar a vocês que Harold Bloom e David Rosenberg, como vários outros, fizeram uma péssima interpretação. Como diz Ezra Pound, né, muita crítica ruim é feita porque o autor, o crítico, não percebeu a intenção do autor do texto. Pois bem, o meu queridíssimo Harold Bloom, que é o crítico, o David Rosenberg é apenas o tradutor do texto original. Então a tradução é de David Rosenberg, mas a interpretação é de Harold Bloom. Está escrito aqui, ó. Interpretado por Harold Bloom. Então, Bloom, você errou feio na sua interpretação, né? A tradução foi perfeita, né? Rosenberg fez perfeito, ele recompôs o mais próximo do original que ele pôde, mas a interpretação foi ruim. Então, e aí nós vamos agora mostrar, recomeçar aqui para provar isso. Mas não é só ele. Eu estou usando ele porque eu tenho uma preferência especial por eles. Mas há muitos outros. Nós tínhamos parado onde nós vamos começar aqui. E onde é que nós vamos começar? Deixa eu tirar aqui alguma. Nós vamos começar da noção errada e, vamos dizer assim, absolutamente inaceitável da quebra da tríade Abraão, Isaac e Jacó. Muitos são os autores que quebram. É impossível quebrar a sequência Abraão, Isaac e Jacó. É impossível. E aqui a tese de Harold Bloom é de que Abraão existiu, supostamente, embora não se tenha quase nada a respeito, mas ele diz que existiu, o homem de Uru, mas que Isaac provavelmente não existiu, porque a vida de Isaac é praticamente uma colagem da vida de Abraão. Baseado em que ele diz isso? Simples. Aqui nós temos uma listinha de algumas coisas que ele aponta. Primeiro, Abraão no Egito, Gênesis capítulo 12, versículo 10, e Isaac em Gerara. Esses dois episódios, vejam só. A Bíblia mostra, no Gênesis capítulo 12, versículo 10, Abraão no Egito, e mostra no capítulo 26, versículo 7, Isaac em Gerara. Em ambos os casos, Abimeleque, rei, se apaixona pela esposa de ambos. De ambos não, aqui de cada um. Então ele diz, é a mesma coisa. Então quem escreveu que Abimeleque se apaixonou pela esposa de Abraão no Egito, no capítulo 12 e versículo 10, apenas fez uma colagem repetindo isto, dizendo que Abimeleque, lá é dito faraó, não é dado o nome, mas depois é dado o nome, e o nome é Abimeleque. Ou seja, no início disse apenas que o faraó se apaixonou por Sarai, mas posteriormente, quando é feito o pacto, a aliança, se dá o nome, e o nome é Abimeleque, como está no texto bíblico. E aí, Abimeleque é o mesmo nome de um homem, de um rei, que se apaixona pela esposa de Isaac. Em Gênesis 26, 7, ele diz, é absolutamente certo que isso é uma colagem. Ou seja, não há esses dois episódios, é um episódio só. Logo, se Abraão é que é a história verdadeira, ele parte desse princípio, Isaac, então, não passa de uma sombra de Abraão, que colocaram ali, ele vai dizer por que razão, mas ao fazer isso ele quebra a dialética Abraão, Isaac e Jacó, que seria tese, antítese e síntese. E a síntese vai ser a tese que vai dar origem a outra antítese e outra síntese. E assim sucessivamente, fazendo com que haja o que é comum no nosso mundo, o devir, o vir a ser, que é Javé. Segundo ponto,
no capítulo 21, versículo 22, de novo, Abimeleque aparece a Abraão. E no capítulo 26, versículo 12, aparece a Isaac. E aí vai acontecer que a briga por causa de um poço que pertenceria ou a Abraão na história de Abraão, ou a Isaac na história de Isaac. Ou seja, a briga por causa de um poço é exatamente igual. Então, veja, dois fatores que ele diz foram tirados de Abraão e colados num suposto Isaac que não existiu. Ao fazer isso, ele comete um erro de interpretação fantástica. Ele quebra o processo dialético tese, antítese e síntese. Ou seja, ideia, conceito, raciocínio. E ao fazer isso, ele destrói aquilo que seria, vamos dizer assim, a base, o fundamento de tudo o que vem depois de Jacó, que é exatamente o zodíaco. Os 12 filhos de Jacó vão dar origem ao zodíaco. Jacó é o Sol, os 12 filhos são as 12 casas zodiacais, e todos os cristos terão como base o mito do Sol central, rodeado, passeando pelas 12 casas zodiacais, inclusive Jesus. Mas eu não aceito Jesus como sendo mais um mito. Eu acho que nele se cumpre aquilo que nos mitos anteriores são anunciados como profecias. Mas isso é um problema da minha fé. De qualquer maneira, para ser, vamos dizer assim, isento, então é necessário e indispensável que Abraão seja pai de Isaac, Isaac seja pai de Jacó, e Jacó seja pai dos 12 patriarcas, porque é aí que vai nascer o zodíaco. E é o zodíaco que vai constituir o arquétipo do Cristo cósmico. Ou seja, Jacó é o Sol, como mais tarde será Apolo, ou como será Mitra, ou como será Dionísio, ou como será Jesus, aqui, abrindo mão da minha crença pessoal. E aí, se nós não aceitarmos isto, não teremos essa conclusão. Ou seja, o zodíaco, que é, na verdade, o ponto-chave de todos os cristos, que são sóis centrais de um sistema de 12 casas que estão ao redor dele, e ele tem essas 12 casas à sua disposição. Gente, isso todo mundo sabe. Agora, incluem Jesus como sendo mais um entre os mitos. Hipótese sobre Jesus fala disso, e a questão também de Jesus é um mito, uma fábula. Então, de qualquer forma, só teremos vamos dizer assim, esse modelo se considerarmos a tríade Abraão, Isaac e Jacó como existente. Portanto, não é uma colagem, não aceitamos, recusamos terminantemente que o fato de Abraão no Egito, capítulo 12, versículo 10 do Gênesis, e Isaac em Gerar, capítulo 26, versículo 7, que vai aparecer de novo no capítulo 20, versículo 1 e seguintes, em Abraão, tem o episódio em que o faraó, que depois aparece com o nome de Abimeleque, em ambos os casos, então é Abimeleque que se apaixona pela esposa de Abraão, no Egito, e Abimeleque depois que se apaixona pela esposa de Isaac, em Gerara. Aí ele diz, é claro e evidente que é uma colagem, que esse fato não existiu em um dos dois, mas como é mais provável, é mais possível, seria melhor dizer assim, que Abraão tenha existido, então Isaac é que não existiu. Isso é um erro crasso e vai cair naquela afirmação de Ezra Pound. Toda crítica ruim
é feita porque o crítico não entendeu a intenção do autor. Se quebrarmos a dialética Abraão, Isaque e Jacó, não teremos o zodíaco. Se não tivermos o zodíaco, que é o Sol no centro, percorrendo as 12 casas zodiacais, não teremos os cristos cósmicos. Vocês vejam como a coisa é importante, a sequência não pode ser quebrada, né? Não podemos confundir o fato de haver epopeias na Bíblia com o esquema geral que foi concebido pelo autor, que nós dizemos que foi o Espírito Santo. Vamos agora então ao segundo. Segundo ponto é a briga pelo poço. Abraão abre um poço. Esse poço é tomado dele. Quando? É Gênesis 21, 22. E aí, Isaac também abre um poço, em Gênesis 26, 2. E em ambos os casos, há uma briga por causa desse poço que é tomado deles. Eles abrem um poço e o poço é tomado. A briga pelo poço é o segundo argumento dos autores que acreditam e afirmam que Isaac não existiu. Aqui seria mais uma colagem. A briga por causa de um poço que foi cavado por Abraão, em Gênesis 21, 22, e por Isaac, em Gênesis 26, 12, e o mesmo Abimeleque, de novo, é quem vai resolver a questão, negociando a posse desse poço. Portanto, o nosso queridíssimo Harold Bloom vai interpretar como sendo uma mera colagem. Não existiu Isaac. Se existisse, não haveria essa identidade de fatos. Terceiro episódio é o casamento de Isaac. Então, o que é que acontece? Em 24, Gênesis 24, 1 e seguintes, então, e em Gênesis 28, 1, o casamento de Isaac se dá de maneira extremamente semelhante com o casamento de Jacó. Ou seja, ora, episódios da vida de Isaac são copiados, colados da vida de Abraão. E ora são tirados da vida de Jacó, que será ulterior, será posterior. Logo, Isaac, que está no meio, não existe. Abraão existiu, Jacó existiu, mas Isaac não existe. Essa é a interpretação errada. Aqui é o caso do casamento. Assim como é necessário para o texto que Abraão, o Isaac, se case, né, com a descendente de Terac, ou seja, com a genealogia dos bons, assim também Jacó vai exigir que ele seja... Isaac vai exigir que Jacó, assim como ele, Isaac, casa com uma parente, ele vai exigir que Jacó também case com a parenta. Então, outra identidade. Portanto, não existe Isaac, já que isso aqui é colagem tirada de Jacó. Agora, a posterior. Abraão é anterior. Então, fatos anteriores e posteriores são usados para construir um Isaac que não existiu. Finalmente, em Gênesis 21, 22, a briga, já que Abraão, Isaac e Jacó estão em terra estrangeira, então a briga entre os donos da terra, que é mais uma vez Abimeleque e os seus príncipes, é terminada no Gênesis 21, 22, através de uma aliança, Berit, é a palavra hebraica para aliança. Do mesmo modo, em Gênesis 31, 43, Labão, quando vem para retomar os bens que lhe foram roubados por Jacó, então, por Isaac, então o que é que acontece? Agora esqueci, se é Isaac e Jacó, vou mostrar na Bíblia a vocês. Então, a aliança, de novo, a Berite, é feita uma aliança, uma pacificação, igual. Aqui eu não coloquei em qual dos dois, mas, então, é o mesmo caso. Ou seja, termina-se que, quer seja em Abraão, quer seja em Jacó, há uma aliança final
pacificando a população local, chefiada pelo seu rei Abimeleque, e há um trato, e esse trato vai fazer com que os patriarcas vivam em paz na Palestina antiga, ou Canaã. Vai acontecer em Gênesis 21, 22 e vai acontecer em Gênesis 31, 43. E são em personagens diferentes. Ou seja, o que acontece aqui, acontece ora em Abraão, ora em Isaac, ora em Jacó, ora em Isaac. Logicamente, Abraão e Jacó existiram e Isaac não existiu. É essa a tese. Nada mais errado. Se considerarmos isso, destruímos a dialética, como eu disse, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão gerou Isaac, ou seja, a ideia gera o conceito. Abraão é a ideia que gera o conceito. Isaac é o conceito que gera o raciocínio, Jacó. E o raciocínio é que todo Cristo cósmico terá que ser um sol que percorre 12 casas zodiacais. Se quebrarmos esse esquema, acabou-se tudo. Então, a base fundamental do Cristo cósmico é exatamente Jacó, quando ele, tendo 12 filhos, sendo ele o centro, se torna um sol, percorrendo 12 casas zodiacais. Isso vai ser repetido na história de todos os Cristos cósmicos. Nasce o zodíaco. E a partir do zodíaco, que depois vão aparecer todas as religiões, porque todas as grandes religiões têm 12 deuses. Olha só, você vê, se quebrarmos, se tirarmos um, é como aquela arrumação de lata de salsicha, ou seja, do mercado. Se você tirar uma, derruba tudo. Então não pode tirar nada daí. Se tirar, desarruma tudo. Então, se eu não considerar a dialética Abraão, Isaac e Jacó, e não conseguirei fazer com que Jacó seja a base mítica do Sol central, percorrendo as 12 casas zodiacais, que será religiosamente apresentado como sendo um Cristo, seja ele qual for, Mitra, Apolo, Dionísio, seja quem for, e Jesus, embora a minha crença não permita afirmar isto, né, como crente, mas aqui estou como estudante ou estudioso de religiões comparadas. Então, perde-se assim. Se quebrarmos essa dialética, perde-se assim o gran finale, que seria o surgimento do zodíaco. E com o surgimento do zodíaco, nós vamos construir a história de todos os Cristos de todas as civilizações. Todos eles serão sempre um sol central, que percorre 12 casas. E aí, todas as religiões antigas terão 12 deuses maiores, 12 grandes deuses. Então, vocês vejam, não podemos mexer na construção, na ideia original. A concepção é divina, e se você mexer nessa divina concepção, você destruiu tudo. Mas vamos ver como é que o nosso queridíssimo intérprete, que aqui pisou feio na bola, vamos ver como é que ele diz. Ele vai dizer primeiro aquilo que eu disse a vocês, para vocês perceberem que Satanás, quem matou Moisés, ele vai dizer: não acho que J seja normativo bastante para nos contar uma história em que Yahvé está pondo Abraão à prova. Ou seja, a Akedah não existe, é uma colagem. Concordo. O Deus do sacrifício de Isaac é precisamente o Deus que procurará matar Moisés. Concordo, é Satanás. Em um caso e no outro caso. Concordo plenamente. Então não é Yahvé, usa o nome de Yahvé, Satanás se transforma em anjo de luz, mas seja para mim Samael, ele aqui vai dar mais tema. É precisamente o Deus... sem qualquer razão ou causa. Vou reler. O Deus do sacrifício de Isaac, portanto, Mastema, Samael, Lilith, Dandijin, ou Yama, ou qualquer outro, então é o mesmo Deus que matará Moisés, Satã. Sem qualquer razão.
Logo, depois que o profeta começa a descer de sua jornada pelo Egito, acontece isto. Mas acontece em Moisés, não acontece em Abraão. A Akedah é uma ficção. A morte de Moisés é um fato. Pelo menos é assim que eu interpreto. E o Abraão do sacrifício, de forma como temos, foi completamente intimidado por Yahvé, quebrada a sua essência essencial. Penso, portanto, que Priest, o sacerdote, ou R, o redator final, adicionaram a frase Deus pôs Abraão à prova, que está em Gênesis 22:1. Então aqui estaria uma adição. Você vê como a Bíblia foi manipulada, mas essa manipulação são coisas pontuais. Não podem destruir a concepção total que é a Bíblia. Ele está usando aqui contradições, adições, subtrações, censuras para destruir a imagem de Isaac. A tradição judaica ulterior atribui a ideia do sacrifício a Mastema. Então seria quem pediu a Abraão para sacrificar Isaac é o demônio Mastema. Para nós, Samael. Mas não importa. De qualquer forma, Satã. Líder dos maus dentre os Elohim. Ou mesmo Satã, o Satã de Jó, que está dentre os Elohim e que incita Javé a pôr à prova todos os justos. Então, assim como pôs à prova, assim como Javé, incitado por Satã, põe à prova Jó, vai pôr à prova também Abraão, na Akedah, sacrifício de Isaac, e vai matar Moisés. Aqui o raciocínio dele é perfeito. Os três fatos mostram que não é Yahvé, mas um espírito mau da parte de Javé, como a Bíblia diz. Mastema, segundo ele, mas ele diz, de qualquer maneira, seja Mastema, seja Yama, seja Dudanjin, seja não importa quem, é Satã, que usa o nome de Yahvé. Em Jó, não. Está claro. De onde vens? Diz Javé a Satanás. Satanás de percorrer a terra e dar a volta por inteiro. Então lá está dito: apresentaram-se os filhos de Deus a Javé e Satanás entre eles. Então ele tem a obrigação de prestar conta do que ele faz a Javé. Ele existe e ele é obediente a Javé. Ele é o braço de Javé. E aqui ele vai fazer isso e Javé vai apenas fazer parte do jogo dele para mostrar que é capaz de vencê-lo. Mas, vamos lá. De qualquer maneira, é um Elohim e incita Javé a pôr à prova os justos. Seja Jó, seja Moisés, seja Abraão. Aqui coincide perfeitamente com a nossa tese. Então, a interpretação minha e a dele são a mesma. Satã, disfarçado de Yahvé, é um Elohim e ele é capaz de fazer isso transformar-se na figura que ele quer. Então, o que nós queremos aqui é mostrar como ele se atrapalhou, né? A sublimidade da Akedah teria sido perdida nessa outra versão de J, como esbocei, dificilmente. Nada que é estranho ou espantoso no texto como temos hoje seria retirado, a menos que a insensata total obediência de Abraão seja considerada um valor estético ou espiritual. De qualquer maneira, o ultraje do comportamento de Yahvé, mandando ele não matar a criança na Babilônia e mandando ele matar Isaac na Palestina, é ultrajar esse Deus. Esse Deus é maluco. O que é totalmente incomum em Jota e em seu Abraão. Esse pai desnaturado na história, como ela se encontra. Pois, em vez de citar em defesa do seu filho argumentos como ele faz com Sodoma e Gomorra, ele simplesmente obedece cegamente. Portanto, agora, faz parte do caráter básico deste Deus que ele exija a totalidade daquele que ele escolheu. Ele toma posse completa daquele a quem ele se dirige.
essa forma de posse faz parte do seu caráter em muitos aspectos. Promete um filho a Abraão e dá. Depois pede esse filho de volta, apenas para oferecê-lo mais uma vez. E para esse filho ele permanece um sublime terror. Quando Isaac se refere ao Deus do pai dele, de Abraão, ele diz o terror de Abraão. O terror. Então aquilo marcou, mais uma prova que ele realmente viveu, e ele ficou aterrorizado ao perceber que o pai ia sacrificá-lo. Agora a conclusão. O pobre Isaac, a quase vítima da possessividade de Yahvé, está longe de ser uma criança no episódio da Quedá. Agora vamos mostrar a vocês, então, como é que ele está usando vamos dizer assim, as contradições da Bíblia. Nós vemos aqui, no belíssimo quadro que já mostrei dezenas de vezes, né, que Isaac, o filho da promessa, aqui aparece, né, no quadro como sendo uma criança. Escondeu-se. O quadro já foi muitas vezes mostrado a vocês. Vocês já conhecem ele de cor. Mas quero mostrar, mais uma vez quero mostrar. E aqui está. Aqui está. Isaac com 12 anos de idade. Muito bem. Esse quadro vai ser reproduzido. Olhem bem. Prestem bem atenção. Uma criança que não teria mais de 12 anos. Se formos até a Bíblia mais bela do mundo, vamos encontrar algo muito semelhante. O quadro é quase idêntico, o pintor é outro, Isaac é novamente uma criança de cerca de 12 a 15 anos. É o mesmo quadro. Mas acontece que isso não é verdadeiro. Vamos mostrar o que é que ele vai dizer, que é a verdade histórica. Por isso ele vai tentar dizer que Isaac não existiu. Vocês vão ficar de boca aberta. Pelo menos eu fiquei. Há ainda algo assim. O pobre Isaac, a quase vítima da possessividade de Yahvé, está longe de ser uma criança no episódio da Quedá. Então aquele quadro é mentiroso. Ou seja, quando a Bíblia diz que Isaac tinha de 14 para 16 anos, na verdade, a tradição rabínica o apresenta com 37 anos. Então não era uma criança de 12 a 16 anos. Era um homem com 37 anos, segundo a tradição rabínica. Mas ele permanecerá para sempre uma criança, psicologicamente falando, com o medo infantil de Yahvé, e passa da dominação de Sarai, sua mãe, para a de sua mulher Rebeca. Ou seja, será sempre uma criança no sentido de que jamais deixará de ser um filho. Em vez de merecer o nome de pai, Abraão, que quer dizer pai elevado, ou Abrão, quando se torna Abraão pai dos crentes, pai da multidão, então Isaac jamais se tornará pai. Ele será sempre uma criança. É o que ele escreve. Porque tem um medo infantil de Yahvé, que ele chama de o terror de Abraão. Há ainda algo de infantil em sua preferência pelo peludo Esaú. Isaac gosta de Esaú e não de Jacó. É uma coisa infantil, porque ele vai gostar de Esaú, que é caçador e adora as prostitutas, e não de Isaac, que quer manter a tradição sagrada. Desculpa, de Jacó. De qualquer maneira, o que nós temos aqui é o sacrifício, a noção de sacrifício, que ele acha que, de modo algum, isso poderia ter constado no original.
Por quê? Porque, segundo ele, o redator javista tem pavor da noção de sacrifício. E a tradição rabínica diz que esse fato, a Akedah, acontece exatamente no monte onde será construído o templo, para mostrar que ali se coloca o grande engano. Logo, aí já é um argumento contra o sacrifício. Tá vendo? O que foi feito ali é uma injustiça. Um inocente seria morto. Então, uma vítima inocente será morta. Seja ela cabrito, carneiro, pomba, boi, seja o que for. Na Babilônia eram pessoas. Então, o que ele coloca ali é o local, segundo a tradição rabínica, onde acontece a Akedah, vai ser exatamente o local onde vai ser erguido o Templo de Jerusalém. Então, tudo isso vai fazer com que os nossos dois queridíssimos Isaac Jackson, Rosenberg não tem culpa, ele apenas traduziu o texto. Ele pegou o texto em hebraico, tentou eliminar as contradições, como eu disse aí, né? Abraão pediu como é a palavra adição que ele diz claramente aqui, é evidente que é uma adição. Deus pôs Abraão à prova. Essa frase não existe no original. Quando ele fez a correção do original hebraico, essa frase aqui não, por alguma razão, eu não sou um perito em língua hebraica, em cultura hebraica, mas ele diz, essa frase não estaria no original javista. Logo, ela é uma adição. Daí ele tira outra conclusão. Se essa frase é uma adição, Isaac é uma adição. Errado. O fato de eu chegar à conclusão de que a frase Deus pôs Abraão à prova, ser uma adição, não me permite dizer que a história de Isaac é uma adição. Aí ele fez algo, ele deu um salto absurdo, né? De uma frase que foi adicionada, e ele diz, essa frase tem que ser retirada, e ele dá outras semelhantes. Por exemplo, a tradição rabínica afirma que Isaac tinha 37 anos, quando foi pedido para ser sacrificado, enquanto que nos quadros que nós mostramos, ele teria de 14 a 16 anos. E assim, de contradição em contradição, de incoerência em incoerência, ele vai chegar à mais brutal das conclusões. Isaac jamais existiu. Ele é apenas uma sombra que passa pela história e, por alguma razão que ele não explica, ele diz 2 vezes que ele não sabe por quê, né? A história de por que Javé matou Moisés, ele termina explicando. Foi Mastema, ou Satã. Exatamente como eu disse a vocês no capítulo referente. Só que eu coloquei Samael. Ele coloca Mastema, mas ele depois diz, quer seja Mastema, quer seja outro, é Satã. O Satã que aparece em Jó, desfilando diante de Javé. Chegamos à mesma conclusão. Não importa qual seja o demônio, é um Elohim. E esse Elohim tem o poder de tomar a forma que ele quer. E ele toma a forma de Javé e pede a Abraão que mate o seu filho, colocando assim, portanto, uma negativa total, um fim à promessa, desfazendo a promessa. Quando ele mata Moisés, faz uma coisa semelhante. Aquele que tinha sido eleito para ser o libertador do povo judeu é morto. E acabou-se, então, o plano da libertação da escravidão do Egito. Então, Satã é o obstaculizador, é o adversário, é ele que vai tentar boicotar, sabotar a obra de Javé, se disfarçando de Javé. Mas, pelas suas obras, se conhece o homem, ou seja, pelo seu fruto se conhece a árvore. Se o homem faz uma obra má, ele é mau. Seu coração é mau. Se ele faz uma obra boa, seu coração é bom. Uma árvore boa não pode dar um fruto mau e uma árvore má não pode dar um fruto bom. Então, o sabotador pede a morte de Isaac, ele está impedindo a descendência de Abraão de existir, que ele tinha prometido.
sua descendência será inumerável como as estrelas do céu ou as areias da praia. Aí, se Abraão matasse Isaque, a promessa estaria sendo desfeita. Se Moisés fosse morto, a libertação dos judeus do Egito seria impossível de ser realizada, porque Moisés tinha recebido todas as condições. Então, é Satã, ele chega a essa conclusão claramente, e ele diz que Isaque, na verdade, é apenas uma adição, um livro que foi adicionado à Bíblia, como as frases Abraão, pois Deus aprova. Quando se fizermos isso, vamos destruir o esquema central que vai dar origem a todos os mitos do Cristo cósmico, o zodíaco. E vamos quebrar o raciocínio tal como Deus o colocou na mente do homem. Ideia, conceito, raciocínio. É assim que se forma. Vamos quebrar o processo que é típico do nosso universo, de Yahvé, o vir a ser, tese, antítese, síntese. Então, acabaria o vir a ser, porque o que ele promete que vai acontecer, não acontece. Ou seja, se a tese não dá antítese, não haverá síntese. Logicamente, destrói-se, portanto, a dialética. Você veja como é que ele cometeu um erro crasso, né? Um perito em cultura hebraica, língua hebraica, perito em exegese textual e crítica textual. Mas se ele fizer isso, se seguirmos o que ele diz ali, destruiu-se tudo. Acabou-se a Bíblia. Ela perde todo o seu sentido. Pronto. Aos 41 minutos acabamos. E afirmando, vamos agora no próximo vídeo mostrar a vocês como é verdadeira a existência de Isaac. Será o assunto do próximo vídeo. Vamos contradizer o que ele disse aqui, provando pela Bíblia que Isaac teve existência e sem ele é impossível a dialética, tese, antítese, síntese, Abraão, Isaac, Jacó, ideia, conceito, raciocínio, Abraão, Isaac, Jacó, e outras tríades. Sempre uma tríade. O devir, né? A sucessão, aquilo que se torna, diz Yahvé, eu sou aquele que me torno. Então, agradeço a vocês por terem visto esse vídeo. Estamos expondo aqui, nesse vídeo especificamente, um erro crasso de um grande intérprete, de um grande exegeta, mas que cometeu uma falha enorme, Harold Bloom, quando diz que Isaac jamais existiu. Ele é apenas um subproduto da mente de um hagiógrafo que decide, não, ele não diz porquê, ele não sabe porquê, ele não explica porquê, colocar um Abraão que é pai, colocar um Jacó que é pai e um Isaac no meio que é filho. Ou seja, Abraão tem o nome de pai dos crentes, ou pai elevado, ou pai da multidão. Jacó vai ser o pai das 12 tribos de Israel, e ele acha que, colocando esses dois personagens como pais, ele terá que colocar necessariamente, sem razão nenhuma outra que seja essa, um personagem no meio que seja um filho. A argumentação não se sustenta. Não tem a menor lógica. Então vamos provar isso no próximo vídeo. Obrigado por terem visto esse vídeo e vocês vejam que até os melhores cometem grandes erros. Até o próximo.